Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo A Era Nova. E hoje, nosso 16º vídeo do livro Que é o Espiritismo, capítulo 2, cético, item Os incrédulos não podem ver para se convencerem. Muito bem, antes de irmos para o nosso item, vamos dar sequência à leitura do capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Consolador prometido. Está no item 3. Se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. E o desenvolvimento de Kardec é o seguinte, que é o item 4. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para o compreender, que o Pai, Deus, enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares, que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda ao seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe fazer valer o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de amor e consolação pela fé e pela esperança. Findo a leitura do nosso item, da nossa mensagem inicial, deixamos ela apenas para reflexão a todos os corações que a ouviram, que a sentiram. E fechando os nossos olhos, rogamos mais uma vez a Jesus
que possa ter a sua presença de luz junto a cada um de nós. Que a doce inspiração de Jesus possa vir, possa nos instruir, nos consolar. E que assim seja. Muito bem. Vamos ao estudo? Primeiramente, é bem curtinho o nosso item de hoje. Então, é uma leitura rápida e as nossas colocações após a leitura. Os incrédulos não podem ver para se convencerem. Eis o título do item que a gente vai trabalhar neste vídeo. O visitante pergunta: são os fatos positivos que os incrédulos querem ver, que eles pedem e na maioria das vezes não se lhe pode fornecer. Se todo mundo pudesse testemunhar esses fatos, a dúvida não seria mais permitida. Como ocorre, pois, que tanta gente nada tenha podido ver, malgrado sua boa vontade? Se o contesta, dizendo, faltar-lhe-ás fé, a isso respondem, com razão, que não podem ter uma fé antecipada, e que se quer que eles creiam, é preciso dar-lhe os meios de crerem. Kardec responde, a razão é bem simples. Eles querem os fatos sobre o seu comando, e os espíritos não obedecem a ele. É preciso esperar sua boa vontade. Não basta, pois, dizer, mostre-me tal fato, e eu crerei. É preciso ter vontade e perseverança. Deixar os fatos se produzirem espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que desejais talvez seja precisamente o que não obtereis, mas se apresentarão outros, e aquele que quereis virá no momento em que menos esperais. Aos olhos do observador atento e assíduo, os fatos se somam e se corroboram uns aos outros. Mas aquele que crê bastar virar uma manivela para mover a máquina se engana extraordinariamente. Que faz o naturalista que quer estudar os costumes de um animal? Leva-o a fazer tal ou tal coisa para ter todo o tempo de observação à sua vontade? Não, porque sabe bem que não será obedecido. Ele espreita as manifestações espontâneas do seu instinto, espera-as e as aprende quando ocorrem. O simples bom senso mostra que, por mais forte razão, deve ocorrer o mesmo com os espíritos, que são inteligências com independência bem diversa da dos animais. É um erro crer que a fé seja necessária, mas a boa fé é uma outra coisa. Ora, há céticos que negam até a evidência e que os prodígios não poderiam convencer. Quantos há que, depois de terem visto, não persistem menos em explicar os fatos à sua maneira, dizendo que isso não prova nada? Essas pessoas não servem senão para levar a perturbação às reuniões, sem proveito para elas mesmas. É por isso que as repelimos e não queremos perder tempo com elas. Ocorre mesmo que ficariam bem irritadas se forem forçadas a crer, porque seu amor próprio sofreria em concordar que estavam enganadas. Que responder a estas pessoas que não veem por toda parte senão a ilusão e o charlatanismo? Nada. É preciso deixá-las tranquilas e dizer, tanto como querem, que elas nada viram, e mesmo que não se pode ou não se quis fazê-las ver. Ao lado desses céticos endurecidos, há aqueles que querem ver à sua maneira, que tendo formado uma opinião, querem com ela tudo relacionar. Eles não compreendem que os fenômenos não possam obedecer à sua vontade. Eles não sabem ou não querem se colocar nas condições necessárias. Aquele que quer observar de boa fé deve, não digo crer sob palavra, mas se despojar de toda a ideia pré-concebida. Não querer comparar coisas incompatíveis. Deve esperar, continuar, observar com uma paciência infatigável. Essa condição mesma está a favor dos adeptos, uma vez que ela prova que sua convicção não se formou levianamente. Tendes essa paciência? Não? Dizeis, eu não tenho tempo. Então não vos ocupei com os fenômenos, nem deles falais. Ninguém a isso vos obriga. Muito bem. Vejam o nosso item
de hoje, ele é pequeno, mas ele nos traz grandes reflexões. Porque Kardec deixa claro, os espíritos são uma inteligência superior aos dos animais, visto que ele nos cita aqui o exemplo do naturalista, que vai observar os animais e estudar o seu comportamento. Ele não obriga os animais a fazer isso, ao contrário, ele os deixa livre e deixa que eles manifestem o seu comportamento, e aí o cientista vai observar. Assim como o Piaget fez quando observou as crianças, o comportamento, e ele verificou o desenvolvimento infantil. Ele não pegou as crianças, colocou ali numa caixinha e falou assim, agora vocês vão fazer isso, 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 isso. Não, ao contrário, ele ficou observando-as e ele chegou a conclusões necessárias do desenvolvimento infantil, assim como outros escritores, outros pedagogos que trabalham não somente em educação, mas em todas as áreas do conhecimento, onde são feitas observações, onde são efetuadas pesquisas sérias com vários métodos. Assim também é com a doutrina espírita, visto que é uma ciência. E Kardec deixa clara que os espíritos não obedecem, que eles se manifestam espontaneamente e que nós não podemos e nem devemos dirigi-los. Eles vão se manifestar, eles vão vir e a gente vai aprender quando isso acontecer. E Kardec vai um pouquinho mais abaixo, mais além, que é necessário ter boa fé. Não basta ter a fé, ter boa fé, ter boa intenção. Afinal, Jesus sonda as intenções do nosso coração. E que as pessoas que assim não querem se convencer, inclusive a doutrina repele, porque eles estão... E não vai perder tempo com elas, porque elas não querem se convencer. E isso seria para elas também ferir o amor próprio, o ego, o orgulho, né? Então é necessário que a gente possa ter o coração puro, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então quem tem pureza no coração, quem tem a fé, vai deixar o fenômeno acontecer, vai verificar que é real. Assim como os cientistas, que olham para a natureza e eles se encantam com os fenômenos naturais, com as diferenças, por exemplo, de aves, de pássaros e de plantas. E essas diferenças e esses estudos dão ao cientista a pureza do coração, porque ele tem uma neutralidade ali. Ele está com 2 pássaros e ele está vendo as diferenças, mas ele está vendo o voo, ele está vendo a comida, ele está vendo a reprodução e ele está com a mente e o coração puro e aberto. Então ali, nessa pureza, nessa abertura e nessa investigação científica, o cientista ele se aproxima de Deus. Veja que a gente não para pensar, mas é bem isso, os puros de coração verão a Deus, porque quando eu tenho a pureza da criança, quando eu tenho a pureza das intenções, eu me permito sentir Deus, eu me permito ver como a natureza age, quais são os processos de desenvolvimento. Quando o homem não age, Deus age. Vamos supor, numa cidade que não tem um saneamento básico, Deus coloca sabiamente animais que façam esse saneamento. Então, se a gente só criticar a não ação humana, a gente vai ficar no campo aqui do ceticismo, daquela pessoa que não quer aceitar. Mas se nós ampliarmos a nossa visão e a gente verificar que aquele pássaro, que aquele animal que tem essa função de sanear aquela sujeira que o homem não dá conta, é Deus agindo na natureza, nós vamos ter essa pureza. Nós vamos conseguir enxergar Deus onde a gente não via antes. É fácil fazer isso? Não, porque cabe a nós termos a humildade de aceitar que está tudo certo como está. Humildade vem de humus, é aquilo que aduba a terra, é aquilo que faz germinar. Germinar o quê? As ideias do bem, do bom e do belo, que são ideias da lei da natureza, que são Deus em ação. É lindo quando a gente pensa assim, não é? Então a gente precisa constantemente ver Deus, a gente precisa sentir Deus conosco, ao nosso lado.
tocando o nosso coração, nos mostrando que Ele existe, que Ele está ali, que Ele está nos conduzindo, que Ele está trazendo o que de melhor nós estivermos abertos a receber. Porque Deus age assim, Ele traz tudo para nós, a natureza, as ações, mas a gente precisa estar aberto para verificar. A gente precisa estar aberto para receber. E é o que Kardec fala aqui, que as pessoas às vezes são tão céticas que não adianta falar, que não adianta mostrar que o fenômeno pode acontecer com ela mesma e que ela não vai acreditar. Então que a gente ninguém vai obrigar ninguém a fazer isso. Deus não nos obriga a fazer isso. Imagine que nós vamos obrigar alguém a acreditar na doutrina espírita. Não. Chegará ao espiritismo os corações que assim estiverem preparados para chegar. Ninguém obriga nada a ninguém. Deus não nos obriga, Ele nos dá o livre-arbítrio. E dando uma olhadinha aqui nas nossas anotações, a gente verifica essa abertura para o aprendizado ali no aprendiz. A gente verifica que ele já está agindo de boa fé, que ele tem um coração puro. E quem tem o coração puro recebe Deus, percebe as manifestações divinas, tem um estado psicológico natural, ele automaticamente vai ter a fé. Não é a ingenuidade de se deixar abater, mas é a ingenuidade de não ter maldade. O coração puro é isso. E não ter essa maldade, mas sim ver Deus em tudo e em todos, nos consola, não é mesmo? Nos traz a certeza, como falei, de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, do jeito certo. E que Deus sempre age da forma correta. Conosco, com os que amamos, com os que ainda não aprendemos a amar, mas que Deus nos coloca em contato com eles, para que nós possamos, com a convivência, aprender a pelo menos aceitar eles como são, a pelo menos respeitá-los, que já é um grande passo para um dia aprendermos a amá-los. Este, como eu falei, é um item menor, mas que nos faz pensar, não é mesmo? E ele nos dá também uma linha de raciocínio para o próximo, que a gente vai ler no outro vídeo, que é boa ou má vontade dos espíritos para se convencerem. Então depende da vontade de cada um querer se convencer, querer ver, ter isso, né? Ter isso de uma forma pura e divina aqui no nosso coração. Deixa eu só dar uma verificada aqui nas minhas anotações, se ficaram alguma coisa. Não. Por hoje é isso. Eu peço desculpas que no momento do vídeo eu levei um susto. Moveu-se alguma coisa aqui do meu lado, fisicamente, e eu levei um susto porque eu estava concentrada aqui na nossa fala. Mas está tudo certo como está. Muito bem. Por hoje, por este vídeo, é só. Eu espero que tenha sido produtivo, eu espero que nós possamos refletir um pouquinho. Vamos lembrar de nós crianças. Convido vocês a fazer esse breve raciocínio, a gente tem um tempinho aqui ainda. Lembra quando vocês eram crianças e que vocês viam tudo fácil, que tinha aquela pureza no coração, que vocês tinham abertura ao aprendizado, ao novo, que vocês tinham a criatividade solta, que vocês gostavam de observar a natureza ou gostavam de desmontar um brinquedo? É isso, é essa pureza que a gente precisa quando a gente vai observar os fatos da vida espiritual, que é a vida real. É essa pureza, essa abertura no nosso coração, na nossa mente, que vai nos dar a oportunidade de a gente desenvolver a fé no nosso coração, a fé em Deus, a fé em nós, e a fé de que aquilo que nós construímos hoje, estamos construindo para o nosso futuro. Porque este mundo, essa matéria, vamos deixar um dia e vamos levar para o outro lado da vida, que acaba sendo junto conosco, aquilo que tivermos no nosso coração. Então fica a nossa mensagem de hoje. Eu vou fechar os meus olhos, vou encerrar com uma prece e convido vocês a me acompanharem. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, que nos conduz, agradecemos as inspirações,
Agradecemos as colocações de Kardec, assim como agradecemos a esta personalidade do cético que já se abre e que nos dá a oportunidade de tratarmos da pureza do nosso coração. Agradecemos também por lembrarmos da nossa infância, da nossa criança interior, que tinha a pureza de ver Deus em tudo e em todos. Que nós possamos crer na vida, crer em Deus, crer em nós mesmos e crer que no caos que vivemos, Deus age sobre cada um de nós, com infinito amor e infinita misericórdia. Cuide de nós, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Gratidão a todos. Paz e luz, e até a próxima semana. Espero vocês lá.